Bem-vindo ao Electrified. Eu sou seu apresentador, Dylan Loomis. Peço desculpas se minha voz estiver um pouco diferente hoje, estou lidando com um pequeno resfriado, mas isso não vai me impedir de fazer um vídeo hoje, como sempre fazemos. Tesla 99T, compartilhando o primeiro vídeo de um robotaxi sem um monitor de segurança em Austin, o que significa que corridas pagas por clientes sem supervisão estão oficialmente ativas em Austin. É tão surreal, tão barulhento. Ah, tão surreal. Vamos lá. E sim, essas foram corridas pagas. Aqui está a prova. Ele compartilhou a captura de tela, pagando $1,22 por uma corrida e $3,07 pela outra. Muitos engenheiros da Tesla estão compartilhando a notícia, disse a Shock. Corridas de robotáxi sem monitor de segurança já estão disponíveis ao público em Austin, começando com alguns veículos autônomos integrados à frota maior de robotáxis com monitores. E a proporção vai aumentar com o tempo. Joe Tetmeier compartilhou um vídeo de sua primeira corrida de robotáxi sem supervisão. E eu realmente acho importante destacar que, pelo menos por enquanto, esses veículos não supervisionados têm veículos Tesla de apoio acompanhando. Quando o veículo do Joe entrou no estacionamento, o de apoio ficou mais atrás para garantir que tudo corria bem e validar a operação. Então talvez mais 2 ou 3 semanas com esses carros de apoio, só para dar esse passo extra de precaução de segurança. Sabe, assim, eles ganharam experiência e coletaram muitos dados dessa área da cidade também. Então, eu acho que esse pode ser um dos motivos pelos quais, pelo menos hoje, os veículos autônomos estão meio que concentrados aqui nessa parte do local. Muito bom ver de novo como isso continua progredindo. Então, o que eu vou fazer agora, eu acho, é tentar mudar minha rota e voltar para onde eu comecei. Assim eu posso continuar com isso. Robotáxi, então vai ter uma pausa aqui por um momento e depois eu retomo em 1 segundo. Certo, bem, eu tentei refazer a rota de volta para onde comecei. Eu não consegui, pelo menos neste estágio do robotáxi. Então não está claro exatamente por que Joe não conseguiu ajustar o destino dele nessa corrida não supervisionada, mas é algo a se observar. E pode ser que esses poucos veículos não supervisionados realmente tenham um domínio operacional mais limitado, em vez de toda a área geográfica em Austin. Ainda não vi nada sobre limitações na escolha de destinos. Mas é provável que você só consiga uma dessas corridas não supervisionadas se estiver em uma parte específica da área geográfica. No momento, isso pode estar restrito ao sul de Austin, onde a Tesla iniciou o serviço e possui mais dados. Vale ressaltar que quem divulgou essa notícia primeiro foi um ex-engenheiro de IA da Tesla. Faça o que quiser com essa informação. Ele não trabalha mais lá, mas achei importante destacar. Mas como vimos, Joe Tetmeier conseguiu uma carona paga sem supervisão e nunca trabalhou para a Tesla. Não, quero dizer o banco do passageiro. Quero dizer um banco de passageiro. Agora esse é um carro diferente, esse é um vermelho. E qual? O que é interessante é que você não pode controlar o volante? Agora está protegido, não, mas você não pode controlá-lo. Então tenho quase certeza de que esse robotáxi pode levar pelo menos 3 pessoas, se não 4. Não tenho certeza se isso é permitido aqui. Sim, é muito legal. Então o volante está travado para a entrada manual e você pode sentar no banco do passageiro. E se você continuar mexendo no volante, aparece um alerta dizendo que se você continuar fazendo isso, o veículo vai encostar. Joe Tetmeier afirmou que pagou $4,31 por uma viagem de 3,31 milhas, mantendo a mesma fórmula anterior. Ou seja, pelo menos com esse dado, o modelo de preços do robotáxi não é diferente. Com o monitor de segurança removido, o que, se for confirmado, comprova o que temos dito aqui há meses, que a Tesla provavelmente vai construir esse algoritmo de preços sem o monitor de segurança. Eles pagarão os salários do monitor de segurança pelo tempo necessário, mas não vão incluir isso no modelo, pois o plano é não ter monitores no futuro. E é por isso também que eu disse que não esperava que a Tesla oferecesse taxas mais baixas quando o supervisor fosse removido. Primeiro, porque já superam bastante a concorrência, então não precisam fazer isso. Segundo, eu já esperava que o algoritmo de preços tivesse removido os monitores de segurança. Joe compartilhou esse print. Você pode deixar gorjeta de 9 centavos, $4,20 ou outro valor. Como vimos antes, às vezes ao tentar dar gorjeta, só aparece a notificação do ouriço, e não é possível deixá-la.
Então, ainda pode ser a Tesla apenas tirando sarro de outras empresas que estão pedindo gorjeta para tudo. E Elon compartilhou isso dizendo: acabou de começar. O robotáxi da Tesla roda em Austin sem monitor de segurança. Parabéns à equipe de IA. Se quiser resolver IA do mundo real, o que pode levar à AGI, junte-se à equipe de IA da Tesla. Resolver IA do mundo real para o Optimus será 100 vezes mais difícil do que para carros. Acho que devemos repetir essa frase enquanto ajustamos nossas expectativas para os próximos anos. Lembra que o Morgan Stanley contratou um novo analista para a Tesla após Adam Jonas mudar para um cargo de IA? Isso ficou claro com a atualização de hoje deles. Andrew afirmou que a remoção do motorista de segurança pela Tesla em Austin é crucial para comprovar sua abordagem de autonomia baseada só em visão. A expansão de um sistema autônomo passivo só com óptica desafia o pensamento convencional de muitos na comunidade de robotáxis, e então tudo desmorona. Esperamos que a Tesla faça avanços significativos este ano, com 1.000 robotáxis nas ruas até o final do ano, aumentando para 30 mil até o final da década e 5 milhões até 2040. Agora sim, eu admito que fui excessivamente otimista com minhas estimativas de robotáxis quando o serviço foi lançado, mas se a Tesla não tiver significativamente mais do que 1.000 robotáxis nas ruas até o final do ano, eu vou admitir publicamente que algo não está indo bem. E acho que o mesmo pode ser dito sobre a 30 mil até o final da década. Eu também diria que se a Tesla não alcançar média de 8.000 robotáxis por ano nos próximos 4 anos, há algo errado. E para quem está contando, foram exatamente 7 meses desde o lançamento do serviço de robotáxi em Austin até essa primeira corrida paga sem supervisão. Para mim, esse será o prazo a superar em cada novo lançamento em outra cidade. Isso é realmente histórico. A Waymo pode ter chegado antes da Tesla, mas foi a Tesla que realizou. Apenas com câmeras e além de algum hardware de GPS para se comunicar com os operadores remotos. Como sabemos, qualquer um pode comprar esse veículo e ser dono dele. As capacidades e o conjunto de câmeras são idênticos, mudando apenas a regulamentação. Com a Tesla liberando um modo autônomo sem supervisão, vamos ver quão rápido ela lança robotáxis sem supervisão e quando a Bay Area segue o exemplo. Mas hoje, espero que todos possam relaxar, aproveitar e celebrar esse momento. Esperamos anos por isso, e nem imagino como é para a equipe de IA ver seu trabalho se manifestar assim no mundo real. E para todos que disseram que a Tesla nunca conseguiria, eu diria simplesmente, não duvidem de Elon, como vimos várias vezes, ele torna o impossível apenas algo atrasado. Se você achou que o vídeo do Devin que compartilhamos foi um acaso, aqui está outro para provar que não foi. Elon deu uma entrevista hoje no Fórum Econômico Mundial, que achei interessante. Não apenas pelo que Elon disse, mas também pelo que falou antes sobre o Fórum Econômico Mundial. Está se tornando um governo mundial não eleito que as pessoas não pediram nem querem. No passado, ele afirmou: fui convidado para o Fórum Econômico Mundial, mas recusei. Por desinformação, o Fórum Econômico Mundial quer dizer qualquer coisa que entre em conflito com sua agenda. Ele disse que seria ótimo se alguém pudesse criar um concurso de jogo de quem disse as coisas mais malucas, entre o 4chan e o Fórum Econômico Mundial. Eu aposto no último. Existem contas de paródia do Fórum Econômico Mundial muito engraçadas, mas é difícil diferenciar o que é verdadeiro do que é paródia. Às vezes não havia muita informação nova aqui, eram muitos temas repetidos, como o custo da IA caindo rapidamente, quase todo mês. Neste ponto, o fator limitante realmente é a energia, disse Elon. Provavelmente vamos produzir mais chips do que realmente poderemos ligar, por causa desses gargalos de eletricidade até o final deste ano. Uma novidade que aprendemos é que a Tesla e a SpaceX agora estão focadas em construir energia solar em grande escala, disse Elon. Ambas estão trabalhando separadamente para construir 100 gigawatts por ano de energia solar nos Estados Unidos. E pela forma como Elon falou, ele deu a entender que seriam 100 gigawatts tanto para a Tesla quanto para a SpaceX. Elon acha que vai levar cerca de 3 anos para as empresas chegarem lá. E só para você ter uma ideia da escala disso. A Tesla, em toda a sua existência, provavelmente instalou menos de 10 gigawatts de energia solar. A Tesla divulgou seus números de instalações solares pela última vez em uma teleconferência trimestral em 2023, quando fazia cerca de 50 megawatts por trimestre. É provável que a Tesla tenha instalado menos de 5 gigawatts de energia solar em toda a sua existência. Então, mesmo que aquele número de 100 gigawatts que o Elon mencionou fosse a soma da Tesla e da SpaceX, ainda assim seriam 50 gigawatts para a Tesla.
o que provavelmente é uma ordem de grandeza maior do que a Tesla já instalou em toda a sua existência. E agora o Elon está falando sobre a Tesla construir essa quantidade todo ano. Então talvez a Tesla tenha visto um aumento na demanda com a nova opção de leasing, com o novo painel solar da Tesla. Mas eu acho que a suposição mais segura seria que ambas as empresas vão aumentar a escala para esses data centers de IA no espaço. Isso porque também nessa entrevista o Elon disse que o lugar de menor custo para implantar IA em cerca de 2 a 3 anos será o espaço, considerando que Elon fala em prazo de 3 anos para atingir 100 gigawatts de energia solar. Esse anúncio provavelmente é a Tesla e a SpaceX se preparando para esse empreendimento. E tenho certeza de que Buffalo vai adorar ouvir esse anúncio, já que é lá que a Tesla está fabricando e montando seus painéis solares. E o Elon disse que a importação de células solares é muito cara por causa das tarifas, mas a produção nacional pode e será feita. E esse é realmente um ponto muito importante, porque até agora a Tesla tem importado essas células de outros lugares do mundo e só as montado em painéis solares. Em Nova York sempre foi muito incerto em que nível e em que grau isso acontece. A Tesla Solar provavelmente é a divisão mais opaca que eles têm. Mas claramente, hoje, Elon está falando especificamente sobre produzir as células nacionalmente. Então isso provavelmente é uma mudança não só de escala, mas também no nível de integração vertical, como o Elon disse. Os humanoides vão avançar rapidamente. Optimus está fazendo tarefas simples na fábrica agora e provavelmente ainda este ano estará realizando tarefas mais complexas. Mas eles ainda, nesse ponto, estarão sendo utilizados em um ambiente industrial. E então ele disse, provavelmente até o final do próximo ano, a Tesla estará vendendo o Optimus para o público, disse Elon. Ele está confiante de que o Optimus terá alta confiabilidade, segurança e uma variedade de funcionalidades. Nesse ponto, ou seja, você poderia pedir para ele fazer qualquer coisa que você quiser. Eu continuo dizendo que tenho minhas dúvidas sobre esse cronograma. Eu não ficaria surpreso se não víssemos o Optimus em um ambiente doméstico até mais perto de 2030, porque nesse ponto, com crianças, animais de estimação, riscos de segurança e riscos de incêndio, a confiabilidade vai ter que ser quase perfeita. E talvez mais importante, a Tesla não terá nenhum problema em vender o Optimus em ambientes industriais, realmente, pela próxima década ou mais. Então a Tesla não deve ter pressa em vender o Optimus para uso doméstico. Embora todos nós queiramos isso, vai ser um caminho mais seguro mantê-lo em um ambiente industrial pelo tempo que for necessário, para resolver os problemas e, no final das contas, desenvolver todas essas capacidades generalizadas. E Elon disse que a direção autônoma já é um problema resolvido neste momento. Já ouvimos isso antes. E ele disse que o serviço de robotáxi da Tesla deve estar muito difundido até o final deste ano. Nos Estados Unidos, a Tesla espera obter aprovação supervisionada na Europa no próximo mês e na China em um cronograma semelhante. Vou deixar a entrevista completa no link abaixo. A ARK Invest divulgou seu relatório Big Ideas para 2026, mas parte desse relatório que dizem respeito ao canal nós já cobrimos nos meses anteriores. Como aquela em que a ARK prevê que o Optimus será 200.000 vezes mais difícil de escalar do que um robotáxi. Muitos de vocês vão se lembrar desse gráfico, mas ele realmente está um pouco alinhado com o que o Elon acabou de dizer, que o Optimus vai ser 100 vezes mais difícil do que o robotáxi. Sobre o robotáxi, já destacamos no relatório do Pierre como a Waymo realmente está presa a cerca de 15 a 20% de participação de mercado em São Francisco. Ela certamente tirou uma parte do mercado da Lyft, mas a Uber permaneceu relativamente estável com a maior parte do mercado. E a discrepância entre esses dois gráficos à direita é perfeita. A maioria dos céticos da Tesla vai focar no gráfico à esquerda, dizendo que Waymo, Baidu, Pony.ai e Werid já fizeram mais milhas reais de robotáxi do que a Tesla. Mas os otimistas da Tesla destacam o gráfico à direita, que mostra as milhas autônomas acumuladas em que a Tesla supera amplamente as demais empresas. A Tesla vai ultrapassar 8 bilhões de milhas autônomas nos próximos meses e nenhuma outra empresa sequer chega perto de 1 bilhão. E espero que este seja o ano em que esse gráfico à direita comece a influenciar o gráfico à esquerda. Neste gráfico, a ARK mostra como o Model Y renovado da Tesla é cerca de 35% mais acessível quando se trata de custos incrementais por milha. E as barras estão divididas por cada parte diferente do negócio. E especificamente, isso é 35% mais barato do que o veículo de quinta geração da Waymo, que é o Jaguar E-Pace, não o novo Ojai. E então, à direita temos em escala até 2030 o Gen 6 da Waymo, que é o Ojai, comparado ao Cybercab, onde a ARK espera que o Cybercab seja 50% mais barato do que o da Waymo, e eles esperam que a Tesla fique na faixa de 20 centavos por milha. E Elon respondeu dizendo, provavelmente é verdade.
Tenho dúvidas se a Tesla manteria a lucratividade com um custo por milha tão baixo. Se quiser que eu explique minhas dúvidas no futuro, posso fazer isso sem problemas. Geralmente hesito porque já há muitas pessoas na Tesla fazendo modelagens detalhadas. Eu realmente tento evitar ser redundante, mas se você quiser ver algo assim, é só me avisar. Vou deixar o relatório completo linkado abaixo no LinkedIn. Temos a Copia Power dizendo isso. A Maricopa Energy, no Arizona, agora instalou 594 Tesla Megapacks, representando uma das maiores implantações de Megapacks até hoje. Este é um 550 megawatts combinado com 2.200 megawatt-horas de armazenamento em baterias. O projeto ainda está em construção, mas dizem que ele deve estar operacional até o final deste ano. A Tesla agora expandiu as demonstrações do FSD por toda a União Europeia, incluindo agora a Espanha e também a Finlândia. Ambos agendam viagens até o fim do primeiro trimestre. Heinrich Zane compartilhou um novo vídeo do que acreditamos ser a edição mais recente e atualizada do Tesla Semi. O nome de código para o novo caminhão é Atlas, assim como o novo Model X era chamado de Juniper. Então este é apenas um dos 2 caminhões Atlas. E eu acho que Atlas é o nome perfeito porque Atlas pode carregar o peso do mundo em seus ombros. Então este não tem carenagem, é assim que o Tesla Semi fica sem carenagem. Outra coisa sobre a qual eu gostaria de falar é pura especulação. Mas esse Atlas semi-renovado parece ser um pouco mais curto, mais baixo e talvez até menos alto do que o semi-original. E novamente é difícil, mas ali está a versão normal, a versão antiga do Tesla Semi. Agora precisamos revisar os arquivos para entender o que ocorre com o teto reto. S. Robinson respondeu. Existem 2 tipos, longa e curta distância. E então Dan Priestley entrou na conversa dizendo: a variação da altura do teto é independente das variantes de autonomia. O do vídeo é um semi de longa distância, só que com um teto mais baixo, indicado para reboques de perfil baixo, como carrocerias abertas, plataformas rebaixadas e tanques. Melhor aerodinâmica para essas configurações e transporte mais fácil do caminhão para os testes. O que isso significa é que a altura do teto não define se é para longas ou curtas distâncias. Foi isso que Dan quis dizer ao afirmar que é independente das variantes de alcance. Então, a verdadeira diferença do teto mais baixo é para diferentes casos de uso, e também é mais fácil de transportar. E como você viu no vídeo do Zangler, parece que aquele caminhão com o teto mais baixo está sendo preparado para transporte. Este é o ano em que o Tesla Semi começa a ser produzido, então espero uma atualização sobre isso na ligação do 4º trimestre na próxima semana. Eu sei que esses ângulos podem enganar nosso cérebro quanto ao dimensionamento, mas realmente parece que aquele com o teto mais baixo é de fato um pouco menor e mais curto. Então é verdade que haverá diferentes versões do Semi. Uma versão para longas e outra para curtas distâncias, mas não é o tipo de teto que diferencia, Tesla, Europa e Oriente Médio disseram. As primeiras entregas da Cybertruck finalmente começaram nos Emirados Árabes Unidos, e realmente parece que a Cybertruck pertence aos Emirados Árabes Unidos. E hoje, o Drive acabou de informar que uma pequena equipe em um Model S 2024 acabou de completar uma viagem de Los Angeles até Nova York, no que eles estão chamando de a primeira Cannonball Run com FSD sem nenhuma intervenção. Após vários desvios causados tanto por erro humano quanto pelo clima de inverno, o Model S completou a viagem de 3.081 milhas totalmente sem intervenção humana. Levou 58 horas e 22 minutos com uma velocidade média de 64 milhas por hora. O carro estava com o hardware 4 usando o FSD 14.2.2.3 e a equipe passou 10 horas e 11 minutos da viagem esperando o carro carregar. Então isso representa cerca de 17% do tempo da viagem carregando. E sabemos que David Moss fez algo parecido, indo de Los Angeles até Myrtle Beach, mas essa não foi a viagem que Elon mencionou. Ele disse de Los Angeles até Nova York. Lembra em 2017 como mostramos quando David Moss tirou os pés dos pedais? Assim como David, Alex e sua equipe não usaram as mãos durante toda a viagem, nem nas paradas para recarga. O artigo disse que houve apenas uma desativação durante toda a viagem, e Alex disse que a culpa foi dele. Ele tocou o volante acidentalmente. Mas eles disseram no artigo que Alex não é um fã fiel da Tesla, e Alex comentou: os eventos mais insanos aconteceram na neve, mas o FSD conseguiu. Caramba, disse Roy em uma das atualizações. O desempenho e a recuperação na neve são incríveis. O vídeo vai ser insano, e Alex disse no X, no meio do inverno, enfrentando frio extremo, neve, gelo, lama e chuva, o FSD dirigiu 100% das 3.081 milhas da nossa jornada. Elon estava certo. Quando o veículo autônomo está pronto, a maioria das intervenções humanas é erro, uma comédia de equívocos. Acrescentou horas e centenas de milhas, mas o FSD surpreendeu pelo comportamento consistente e confortável.
Então, esses certamente são grandes feitos agora, mas em breve isso será apenas o padrão, disse Waymo. A partir de hoje, começa a receber os primeiros passageiros em seu serviço de transporte autônomo em Miami, com quase 10 mil moradores já cadastrados. Vamos convidar novos passageiros de forma gradual. Eles estão começando com uma área de serviço de 60 milhas quadradas. Está cada vez mais parecido com a SpaceX. Vai abrir o capital pelo caminho tradicional? Hoje soubemos que a SpaceX já escolheu 4 bancos para liderar seu IPO: Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley. Nick afirmou que Elon praticamente confirmou que a SpaceX abrirá o capital este ano e usará os recursos para criar um satélite de IA com energia solar. Aumentar para centenas de terawatts em 3 anos. E espero, mesmo sem a resposta do Elon aqui, os alarmes já estariam tocando. Isso não foi nem de longe o que Elon disse. Centenas de terawatts é obviamente um objetivo de muito longo prazo. O que ele espera em 3 anos são 100 gigawatts de energia solar por ano para a Tesla e a SpaceX. Felizmente, Elon corrigiu e disse que não. O cenário mais provável, uma estimativa de percentil 50, é alcançar uma taxa anual de 100 gigawatts de espaço. Satélites de IA lançados da Terra em 3 a 4 anos. 100 terawatts por ano exigem fabricar satélites em larga escala na Lua, lançando-os ao espaço profundo com lançador eletromagnético, algo ainda a mais de 10 anos de distância. Vale notar que o consumo médio de eletricidade do Silma Efsevo é de apenas 0,5 terawatts, então isso significaria lançar 200 vezes a produção atual de eletricidade da Terra. E eu oficialmente usei toda a minha energia e força vocal por hoje. As ações da Tesla fecharam o dia a $149,36, uma alta de 4,15%, enquanto o NDX subiu 0,76%. O volume ficou praticamente na média. Então, mais uma vez, espero que todos vocês possam comemorar esse marco incrível para a Tesla e mais uma viagem bem sucedida de costa a costa com FSD sem intervenções. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso e um enorme obrigado a todos os meus apoiadores no Patreon.